Pode começar. Muito bom dia, nosso grupo, meu nome é Lucas, muito bom dia, meu nome é Lucas. Nosso grupo irá apresentar contexto histórico sobre a obra de Don Quixote de Miguel de Cervantes. Espero que vocês gostem. Obrigado. Bom dia, meu nome é Jorge. Eu irei falar sobre o local e o contexto da obra. Bom, ela foi escrita no início do século XVII, sendo publicada em duas partes. A primeira em 1605 e a segunda 10 anos depois, em 1615, na cidade de Madrid, na Espanha. Essa obra foi feita em um tempo onde o romance de cavalaria já não tinha mais tanta fama quanto antes. E por isso que o autor resolve brincar um pouco, fazendo um personagem que ele é visto por muitos como louco. E segundo os críticos daquela época, foi uma ideia genial, porque pôde ir contra o contexto da época e também pôde fazer uma paródia sobre esses tipos de textos sobre cavalaria. Bom dia, meu nome é Ló. Eu irei falar um pouco sobre os principais fatos da época. Uma das coisas que marcaram essa época foram a morte dos papas. Porque logo que um papa ele morreu logo depois de ser papado, para quem não sabe, papado é como se fosse o tempo onde o papa ele fica como se fosse sua carreira. E logo depois que esse papa morreu, outro veio substituí-lo, e esse ficou menos de um mês, ficou no total 26 dias. Isso me impressionou muito nessa época, porque não é normal o papa morrer tão cedo assim. Uma das outras coisas que chamou muita atenção nessa época foi a conspiração da pólvora. Vocês podem ver ali atrás, que foi a conspiração da pólvora foi uma tentativa de um ato terrorista. Foi a primeira tentativa de um ato terrorista que aconteceu em Londres, nesse século. E ficou tão famosa porque, tipo assim, um dos principais terroristas dessa época ficou tão famoso que inspirou até a máscara da Anonymous, que vocês conhecem em revoltas e protestos, e até do filme V de Vingança, que muitos já viram aqui. E uma das coisas que também é muito diferente daquela época é a alimentação. A alimentação daquela época, nas casas mais nobres, nas casas que tinham mais dinheiro, eles comiam do meio-dia até o final da noite. Eles comiam legumes, não costumavam comer legumes, eles comiam mais carnes, peixes e tortas. E eles finalizavam comendo os doces no jardim. Então praticamente eles passavam o dia todo comendo. O sonho de qualquer um aqui, né? E esses foram os principais fatos da época. Bom dia, meu nome é Derek e, bom, em questão da alimentação, que o Luan acabou de falar, era a alimentação da elite. Da plebe, em questão da plebe, quando a gente pesquisou, a gente não achou nada, porque como eles eram tão menosprezados, não tinha nada, não há nenhum registro, nada foi divulgado. Eu vou falar um pouco sobre a ciência da época, que vocês vão estar podendo observar aqui à minha direita. E em 1608 foi criado o primeiro telescópio. Foi por um jovem... Vocês querem conversar lá fora? Eu quero prestar atenção, todo mundo quer prestar atenção na apresentação. Está conversando, não dá para entender o que eles estão apresentando. Vamos lá. Foi criado o primeiro telescópio foi criado em 1608 por um jovem holandês, fabricante de lentes, e o objeto era para um fim bélico e para observar outros objetos à distância. Só que ele foi tão bem acolhido na época que a notícia foi se espalhando e chegou até Galileu Galilei. Muitos aqui devem conhecer. Ele aprimorou o objeto e começou a observar o céu com esse objeto. E ele percebeu que a ciência não era do jeito que as pessoas pensavam, como pensavam na Grécia Antiga e na própria Idade Média. A ciência que eles pensavam era, como eles diziam, algo fechado e harmônico. Só que quando ele fez essa descoberta, ele percebeu que a ciência era algo expansível, era bem mais do que eles pensavam. E outras coisas que aconteceram na época, em questão da ciência, foi a produção do gás hidrogênio, foi também pelo mesmo químico alguns experimentos criados com metal e alguns ácidos. Também teve outro cientista que publicou a origem e o peso do ar, o mesmo publicou a lei da compressibilidade dos gases. Também foi criado acidentalmente a bebida carbonatada, que é a bebida com a presença do gás carbônico. Também por um jovem químico ele conseguiu isolar os gases oxigênio e nitrogênio, se baseando na mesma criação acidental do que criou a bebida carbonatada. Bom dia, meu nome é Maurício. Vou estar falando um pouquinho sobre como era o saneamento básico e também a medicina do século XVII. O saneamento básico, a gente pode ver até hoje em Veneza,
Veneza ela tem aqueles canais imensos onde passam vários barcos. E lá, naqueles canais, antigamente tinha vários animais mortos, fezes também de pessoas caíam lá e também de animais. Toda sujeira ia para aqueles canais. Então ficava um cheiro horrível. E era muito ruim de se viver nessa cidade. E nas ruas havia limpeza, como a gente tem hoje pelos funcionários públicos. Só que por ter grande quantidade de animais e pessoas, então sempre havia fezes e também animais mortos. Relacionado a isso, havia bastante ratos mortos, um dos animais que existia na época. Os gatos começaram a matar, então eles ficavam na rua, aqueles ratos, e subiu um cheiro terrível. Sobre a água potável, se você fosse muito rico, você poderia ter sua própria companhia. Só que essa companhia, os canos eram feitos de chumbo. E chumbo é um material muito pesado, então muitas pessoas ficavam doentes e não sabiam por quê. E o motivo era o chumbo. Se você fosse muito pobre, você teria de escolher pegar água do rio ou pegar água de poços públicos. Só que esses poços públicos sempre estavam sujos e o rio também. Então isso era muito ruim, porque acabava deixando toda a população doente e um cheiro horrível na cidade. Mas se você fosse da classe média, você poderia comprar a água dos carregadores, onde ocorria um pequeno tratamento, não como ocorre hoje, mas ocorria um tratamento e você poderia tomar. Mesmo assim, você corria o risco de ficar doente. Sobre a medicina, a saúde, no caso, havia as sangrias. Como a gente pode ver ali na imagem, eles cortavam parte do ser humano e colocavam sanguessugas. E isso eliminava 2 tipos de bile, que era uma doença, e algumas outras doenças. Os sanguessugas conseguiram, eles descobriram isso, não lembro como. Mas também, se você fosse muito pobre, você poderia ir no hospital. Só que o hospital naquela época eles só poderiam oferecer descanso e comida. Então não tinha muito o que fazer no hospital. Se você fosse, você ia ficar só de repouso. Se você fosse rico, você iria comer cadáver. Isso mesmo, cadáver, múmias. As pessoas daquela época eles comiam múmias, pedaços de múmias, e achavam que aquilo era uma cura medicinal. Eles usavam também um musgo que crescia em volta dessas múmias. Muitos deles também faziam o pó, que eu trouxe aqui comigo. Eles trituravam o osso da múmia e traziam o pó de crânio. Eu vou pedir para o Lucas preparar para mim uma dessa bebida similar, né, ao que era do século XVII. E essa bebida ela era feita para curar a dor de cabeça. Ainda bem que agora existe o Dorflex, porque, meu Deus, o gosto é horrível. E tinha um rei que ele colocava álcool nessa bebida. E ele começou a chamar essa bebida de as gotas do rei. Ele tentava deixar mais tragável, porque era um gosto horrível. E muitas outras pessoas que não tinham álcool naquela época, eles faziam chocolatado, colocavam chocolate em pó e tomavam. Com licença. Bom, além disso, na saúde, as pessoas também acreditavam na bruxaria e na magia. Então, eles acreditavam que poderiam ser curados pela magia ou pela bruxaria. Muitas das pessoas acabavam sendo curadas e tal, mas não surtia tanto efeito. Poucas pessoas acreditavam nisso. Tinha um rapaz, um famoso da época, que era chamado Peter. Ele usava um pé de lebre. Ele matava a lebre, colocava o pé dela no pescoço, com um cordão, e pendurava. E ele acreditava que esse pé iria proteger ele de espíritos maus e também ia trazer sorte e ia deixar a sua saúde em dia. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Antônio. Vou estar falando um pouquinho sobre o entretenimento, a vestimenta e a economia da época. A vestimenta da época se manteve igual ao do século XVI. Um estilo bem rígido, estufado, cheio de babados, como vocês podem ver na imagem abaixo. O entretenimento da época, as pessoas costumavam se reunir em praça pública para ver as condenações por morte, seja de crimes ou bruxaria. Quanto mais sangue tivesse nessas condenações, mais pessoas eram atraídas. Se você preferisse um passeio mais familiar, uma coisa mais light, existiam os passeios aos parques reais, as peças em cartazes e os zoológicos.
Para fechar meu tema, vou estar falando um pouquinho sobre a economia, o sistema econômico da época, que era chamado de mercantilismo. Ele ponderou do século XV até o final do século XVIII. Era um conjunto de ações que os reis utilizavam para enriquecer o seu Estado Nacional. O Estado Nacional é o que hoje chamamos de países, eram os países em formação. A primeira característica, eu vou falar as 7 principais. A primeira era o intervencionismo. Quando um rei, quando o Estado interfere diretamente na economia do seu país. A segunda era o metalismo, ou como era chamado na Espanha, bulionismo, que era a prática de ir atrás de metais preciosos, porque era a moeda da época. Então todos os reinos estavam atrás de ouro e prata. Terceira característica, pacto colonial, que é uma coisa que o Brasil sofreu na época da colonização, quando Portugal colonizou o Brasil. O Brasil só poderia vender para Portugal e só poderia comprar dele também, pelo preço que Portugal decidisse. Tendo isso em conta, podemos colocar como quarta característica o escravismo. Se um reino precisasse escravizar um país inteiro para melhorar a sua economia, ele faria sem dó. Quinta característica, protecionismo. Enquanto o rei tentava escravizar outros para melhorar o seu, ele também fazia de tudo para proteger seu país, manter a segurança dele. Sexta característica, a balança comercial favorável. Que era a tentativa deles venderem mais os produtos deles, os produtos internos, do que comprar. Porque se você vende mais do que você compra, logo você tem mais lucro. E mercantilismo nada mais era do que todos os estados nacionais tentando ostentar para os outros, mostrando que eles tinham uma economia mais forte. Mas todos os estados nacionais tentando vender e ninguém queria comprar, acabava que não dava muito certo. A 7ª e última característica, está acabando, gente, para quem já está meio dormindo ali, acorda. Era o monopólio, o sistema de monopólio, que é uma coisa que existe até hoje na nossa economia. Como quando uma empresa, um grupo de pessoas ou apenas uma pessoa detém todo um ramo, um setor econômico. Como é o caso da Sabesp em São Paulo e dos Correios em todo o Brasil. A gente gostou muito de estudar sobre o século XVII, porque a gente pôde entender como as coisas são hoje em dia, vendo o passado. Por exemplo, o Luan viu que até mesmo uma coisa básica como a alimentação mudou muito. Eles não comiam verdura, não comiam salada, e hoje a gente sabe que isso faz bem para a saúde. O Derek viu o avanço científico que teve na astrologia, astronomia, na química. O Maurício pôde ver o avanço da medicina, na saúde. E eu pude entender por que nossa economia é do jeito que é hoje. Por exemplo, porque nós mudamos a moeda de ouro e prata, que era uma coisa difícil de se comprar, para o papel, que é uma coisa fácil de se produzir e tal. Bom, na nossa instalação, nós temos também feita a Revolução Científica, temos os cientistas da época e o telescópio de Galileu. À minha esquerda nós temos os papas, como eu falou, que morreram, e ao fundo nós temos a conspiração da pólvora, com uma bibliografia pequena sobre Galfalcos e a Máscaras Anônimas. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos abertos a responder. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.